Já está com um bom tempo que muita gente passa para mim uma informação que tem chamado a atenção da gente, de toda a população. Estresse, né? É algo que tem mexido com a vida das pessoas. Mas e a ansiedade? Como é que a ansiedade funciona na vida do ser humano? Desde as crianças até as pessoas da terceira idade. Você sabe identificar uma pessoa ansiosa? Será que ela está ansiosa mesmo? Como é que acontece? Aí a gente resolveu chamar o Fernando Araújo, que é psicólogo, para que ele pudesse conversar com a gente e pudesse nos passar um pouco mais a respeito desse assunto. Como é que a gente pode levar uma pessoa que esteja passando provavelmente por ansiedade para cuidar, para tratar essa crise? É uma crise? Vamos conhecer um pouco mais essa história de ansiedade, porque todo mundo fala. Mas será que eu sou uma ansiosa? Né? Será que você é? Porque tem a ansiedade e tem o ocioso. E a gente tem que entender um pouco mais sobre esse assunto para que a gente possa realmente lidar com ele ou, ao mesmo tempo, você ter cuidado quando você anda falando por aí. Eu estou muito ansioso, a ansiedade está tomando de conta de mim. E aí, está mais na sua mente ou não? Doutor, a gente trouxe você aqui para poder falar sobre esse assunto, tirar as dúvidas, para a gente começar bem o final de semana, já imaginar, encarar um pouco a segunda-feira, que é o segundo dia da semana, pensando de forma diferente. Primeiro, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio. Prazer estar aqui, bom dia a todos. Muito bom, tão jovem e tão cheio de conhecimento. A gente trouxe você aqui justamente para falar sobre esse assunto. Como lidar com a ansiedade e como a gente entender um pouco mais essas crises. Bom, primeiro que você falou certo, lidar com a ansiedade. Tem muita gente que pensa que a gente tem que se livrar da ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma emoção básica do ser humano. Então, assim como nós temos alegria, tristeza, medo, a ansiedade também é muito importante para a forma como a gente vai se expressar no mundo, né? Então, a ansiedade é aquela ativação emocional responsável pelo alerta ou planejamento. Então, por exemplo, o DJ, né, o DJ Barrio, ele precisa ter um certo nível de ansiedade, uma ansiedade que seja equilibrada. Se ele tiver pouca ansiedade, pode ser que ele se sinta muito confiante, que a festa vai ser ótima, e ele acaba esquecendo os aparelhos em casa. E se ele tiver um excesso de ansiedade, pode ser que ele paralise ali na hora que ele esteja... Pode ser o contrário. Exatamente, ela pode ter um efeito contrário, né? E a gente vê isso em vários exemplos, né? No caso dos comportamentos, né? Da alimentação, né? Na insônia. Então, a ansiedade ela tem esse aspecto aí bem generalizado. Doutor, nestes últimos, vamos dizer, anos, né? Que a gente já passou de um ano de pandemia, obviamente. O que a gente tem percebido? As pessoas nós brasileiros, a gente gosta muito de estar perto de alguém, de conviver com pessoas. E, de repente, com o passar do tempo, a gente tem percebido que nós tivemos que viver mais no nosso mundo. Pessoas tiveram que ficar longe de pai, de mãe, de filho, você adoeceu, você teve que se isolar no seu mundo e parece que tudo isso, de uma certa forma, acabou trazendo muita ansiedade para as pessoas. Aquela perspectiva e aquela expectativa do que pode acontecer ou não acontecer. Isso tem sido um dos maiores problemas? Sem dúvidas. Esse é um fator muito importante, né, para a gente entender como é que a ansiedade está atingindo as pessoas, né? A pandemia foi uma situação completamente nova, ninguém nunca tinha vivenciado alguma coisa, nossa geração não vivenciou, né? Então, por ser algo novo, a gente teme, né? A gente tem um certo receio daquilo que a gente desconhece. Antecipou o que poderia ser. Exatamente. Como vai ficar minha faculdade, como vou ficar no meu trabalho, vou ficar desempregado, vou conseguir emprego, não vou conseguir mais desenvolver o que eu desenvolvia. A negatividade entrou mais na mente do ser humano, nesse caso da ansiedade, do que o contrário, né? Porque a ansiedade, você acabou de dizer pra gente, que se faz necessária. Isso. Ela só não precisa ser exagerada, né? Perfeito. Você mais pensa no que pode acontecer do que realmente vivenciar tudo aquilo, né? Sim, sim. Isso que você falou tem tudo a ver, né? A gente vive um momento em que tem muitas incertezas e essas incertezas elas trazem, né, sintomas cognitivos no nosso pensamento. Expectativas. Exatamente, expectativas, frustrações. E realmente aconteceu, né, de muita gente perder o emprego, de muita gente perder familiares. E aí as pessoas começam a pensar, eu sou o próximo a ser demitido, eu sou o próximo a ficar doente também. Então isso, né, gera uma série de antecipações
que causam sintomas físicos e emocionais também. Pronto, então a gente vai tocar na questão da alimentação. Perfeito. Pronto. Já que a gente fala de ansiedade, muitas pessoas caem na comida. A minha melhor aliada. A gente percebeu também que nos últimos tempos a obesidade tomou de conta. Sim. Né? Isso tem muito a ver com a ansiedade. As pessoas passaram a não ter pessoas para conversar, passaram a não ter aqueles amigos para desabafar e foram desabafar justamente com quem está ali. Com quem não, né? Com aquele alimento que está ali, que ela dizia, agora eu vou me acabar aqui na alimentação. Esse é meu melhor amigo. Sim, sim. O comportamento alimentar ele tem uma relação muito forte com as nossas emoções. A comida ela tem várias esferas, várias dimensões. Não é só a questão da nutrição, não é só a parte fisiológica. Senão a gente não precisaria escolher sabores de pizza. Tudo envolve uma emoção, aquela comida de vó, aquela parte afetiva da alimentação também. Então, da mesma forma que algumas pessoas lidam bem, por exemplo, com a ansiedade através da música, através do lazer, do esporte, algumas pessoas tendem a buscar algo que aproxime mais do lado afetivo dela. Então, elas buscam a alimentação nesse sentido. Você como especialista e, obviamente, tenha agarrado muito essa questão da alimentação, o que você percebeu nos últimos tempos? A gente percebeu também que nessa pandemia, muita gente trabalhou com comida. Sim. E a comida foi aliada, principalmente das pessoas que queriam delivery. Sim. Né? Você imaginou, você não tem muita conversa, mas você tem muita comida para você comprar, né? E os doces tomaram de conta. Lá no seu consultório, o que você pode perceber e como a gente pode trabalhar de uma certa forma essa crise de ansiedade nas pessoas? Bom, como eu falei, é muito comum isso acontecer, né? A pessoa descontar a ansiedade na alimentação e realmente o delivery ele facilita muito a pessoa que já tem um certo descontrole. A ansiedade ela está associada à ansiedade patológica, né? Que é essa ansiedade que você realmente começa a ter comportamentos disfuncionais, ela está muito associada à falta de controle. Então, se você já tem uma falta de controle, já tem uma dificuldade de lidar com as suas emoções, é muito mais fácil você ter um acesso a uma comida calórica, por exemplo. Então, você falou da obesidade, então, de madrugada a pessoa pode pedir uma comida e ela já está ali na porta da casa dela e, enfim, ela pode acabar tendo episódios de compulsão alimentar, inclusive. E aí o exagero vem. Exatamente. Né? E como lidar com essa crise? Como lidar com a ansiedade? Como a gente pode se ajudar? Eu sei que cada pessoa é uma história, a gente sabe que cada uma delas vai ter um tratamento diferenciado. Mas assim, no geral, como a gente pode ajudar quem está em casa, ajudar pai e mãe a observar o filho, observar o filho também, o pai e a mãe que está em casa, porque a gente fala muito da questão da responsabilidade dos pais para com os filhos. Mas a gente percebe que essa geração de vocês também tem se preocupado com os pais. Tem passado uma certa maturidade, que eu acho que ultimamente eu tenho acreditado muito, que não tem nada a ver com a idade, essa maturidade para ajudar os filhos a ajudarem os pais, não os pais perderem o domínio de que eles são responsáveis pelos filhos, mas que devem aceitar também as dicas e opiniões. E que os pais devem ajudar os filhos também. Eu acho que nesses últimos tempos, as ajudas, elas têm que vir de todos os lados. Às vezes um filho pequeno consegue orientar uma mãe e ajudar uma mãe nessa questão da ansiedade. Como é que a gente pode ajudar quem está em casa agora? Bom, primeiro através da consciência, do conhecimento. Isso é muito importante, né? Entender sobre a ansiedade, saber se aquela ansiedade é uma ansiedade moderada, se é uma ansiedade leve, se é uma ansiedade que é patológica. Dá, sim, através dos sintomas comportamentais, né? Do que a pessoa está dizendo ali, se é uma pessoa que está muito agitada, que está perdendo o sono, né? Que está tendo crise, inclusive chega a ter crise de pânico, né? Que é aquela crise em que a pessoa tem a sensação de falta de ar, que é muito comum, as pessoas confundiram muito com a Covid ao longo da pandemia. E essas sensações, esses sintomas, esses sinais, eles são muito perceptíveis, inclusive para quem está próximo. E o conhecimento, né, a sabedoria, entender sobre o assunto é muito importante para você saber como ajudar aquela pessoa. Então eu vou passar algumas dicas que pode ajudar bastante. Oba, então vai lá. A primeira dica é você tentar se mostrar tranquilo para aquela pessoa. Então quanto mais tranquilo você ficar, quanto mais calmo você acolher aquela pessoa, você vai passar tranquilidade para ela. Em um pânico, que é o estado crítico da ansiedade, o estado máximo de uma crise de ansiedade, a pessoa tem realmente a sensação de que ela vai morrer. Então, como eu falei, são sintomas físicos, né? A pessoa tem sudorese, taquicardia, falta o ar, dor de cabeça. Tem os sintomas também emocionais, né? Que a pessoa começa a ficar triste, começa a ficar desesperada. Tem os sintomas cognitivos, né? Que ela começa a ter pensamentos disfuncionais, então a pessoa começa a achar que vai morrer,
que vai passar mal, que tem que ir para o hospital. Se incomoda com o outro. Existem pessoas que se incomodam tanto com essa questão da ansiedade que a preocupação delas não é tanto com elas, mas mais com o que as outras pessoas podem pensar. Exatamente, também tem essa questão. E como a ansiedade tem essa antecipação, ela antecipa o que o outro vai pensar dela. E isso é algo que realmente interfere ali na saúde mental. Ela pode, por exemplo, dominar essa ansiedade no sentido, tô comendo demais, aí ela começa a colocar na cabeça dela, não, eu tenho que dar uma parada, eu tenho que dar... As pessoas que estão ao redor também podem observar e, de uma certa forma, como você disse, chegar com um certo zelo, um certo cuidado e alertar, porque tem pessoas que agem de forma contrária. Você está comendo demais, começam a brigar com a pessoa. A tendência de chegar dessa forma é piorar a situação? Sem dúvidas. A partir do momento que você tem uma abordagem um pouco mais agressiva, faz com que a pessoa se sinta mais ansiosa e com isso ela vai comer mais. E tem o para menos, por exemplo, pessoas que passam a como é que eu posso falar a palavra certa? Elas começam a se sabotar. Não vou comer. Sim. Tem também o contrário? Há tanto a parte comportamental, que é isso que você falou, né? Essa autossabotagem, que pode inclusive chegar a desenvolver algum transtorno alimentar, mas também existe a questão hormonal, né? Quando você está com ansiedade, você libera grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, ou a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então tem pessoas que liberam demais o hormônio da fome, e por isso elas tendem a comer mais com ansiedade, e outras pessoas, quando tem essa ativação emocional, param de comer. Interessante. Gente, o importante é que a gente tente observar o que está acontecendo ao nosso redor, ficar atento relacionado às pessoas que estão no seu convívio e, ao mesmo tempo, começar a trabalhar mentalmente. A ansiedade, então, faz parte, principalmente, do que nós colocamos na nossa mente, né? Muito. Tem muita parte do que você consome, né? Não só na alimentação, mas no que você consome, do que você está assistindo, do que você está lendo, como você está experienciando mesmo a tua rotina. A mudança, então, tem que começar por si. Sim. Primeiro com você vai observando e quem estiver ao redor também vai. Sem dúvida. E aí, com certeza, a tendência é dar certo. Sim. E, claro, buscando também um acompanhamento psicológico em casos mais extremos ou quando... E isso é importante, você não precisa esperar, né, momentos críticos. Você pode buscar um acompanhamento psicológico antes de você precisar, né, ter uma abordagem mais crítica, né, uma abordagem mais violenta. Existem pessoas que se tornam tão ansiosas para a gente encerrar essa conversa que elas acabam se maltratando. Ou vão tirando a unha, ou vão arrancando o cabelinho. Quando a gente menos espera, a pessoa está toda machucada. Sim, isso é verdade. Isso também acontece com ansiedade? Sim, a gente chama isso de autolesão. É muito comum. É um comportamento automático. A pessoa não tem controle. Muitas vezes ela direciona a energia para o próprio corpo de uma forma que ela vai tentar amenizar o sintoma emocional através do dano físico. Então tem que ficar atento mesmo, né? Sim, sim. É algo que a gente pode observar. É muito comum em estudantes, por exemplo, né, ficar arrancando o cabelo, né? Pode desenvolver uma tricotilomania, que é realmente esse quadro de uma forma mais severa. Muito bom. São situações que dá para se observar. Sim. Por isso que é bom pai, mãe e até filhos ficarem atentos sobre esse assunto. E até dentro do local de trabalho. Quando você perceber que algo está estranho, que algo está diferente, é bom até tentar ajudar, nem que seja procurando a direção, procurando conversar sobre o assunto, né? E tentando levar para um especialista. Eu gostei muito dessa conversa com você. Que ótimo. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Bom, pode entrar no nosso Instagram, que é @ochatmental, que é um Instagram em que a gente conversa um pouco sobre ansiedade, justamente no contexto alimentar, né? Muito e bom. na ansiedade em geral. Então pronto, gente, um psicólogo jovem, altamente preparado, com conhecimento, tem tudo para ajudar você e, claro, nos ajudar. Tudo isso é o que a gente quer. Muito obrigada ao doutor por ter vindo aqui e conversar, esclarecer um pouco mais sobre esse assunto.